Pela liderança da oposição, deputado Arilson Chiorato. Presidente, na tarde de hoje, começou, após transitado e julgado, a cumprir pena o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, de 27 anos de cadeia. Foi preso há exatos 653 dias após o início da investigação. Também nessa tarde, o Exército cumpriu 2 ordens do ministro Alexandre de Moraes, prendendo o general Augusto Heleno e o general Paulo Sérgio, ambos no Comando Militar do Planalto, condenados a 21 e a 19 anos de cadeia por tentativa de golpe de Estado, assim como o Bolsonaro. Importante deixar isso registrado para que a gente saiba que há justiça no Brasil e que uma simples patente ou um cargo ocupado não são impeditivos para a legalidade desses processos. Mas eu subo aqui hoje nessa tribuna para falar do Banco Master e a relação do Banco Master com o Paraná, ou melhor, com o governo do Paraná. O Banco Master quebrou. O Banco Central teve que fechar as portas desse banco. A conta é gigante. 41 bilhões vão sair do Fundo Garantidor de Crédito, conhecido como FGC, mas o buraco é muito maior. Esse FGC só cobre até 250 mil por pessoa. Mas por que esse buraco é tão grande? Porque muita gente poderosa fingiu que não viu. O FCG avisou o Banco Central, avisou pessoalmente, inclusive, o ex-presidente do Banco Central, Campos Neto, que comandava o Banco Central no governo Bolsonaro. Teve tentativa de CPMI, mas foi abafada por articulações políticas do Centrão, com a liderança do senador Ciro Nogueira, presidente do PP. E quem estava do lado do banco? Daniel Vorcaro. Quem estava com ele? O Ciro Nogueira, o Antônio Rueda, presidente do União Brasil, e o Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal. Uma proposta que poderia, no fundo, piorar tudo. E a influência não parou por aí. Ciro Nogueira tentou aumentar o limite do FGC para 1 milhão por pessoa. Se isso tivesse virado lei, o fundo poderia ter quebrado junto. A história dos créditos fantasma. O Banco BRB de Brasília comprou 12 bilhões de papéis falsos do Master. Depois do escândalo, disseram que trocaram papéis. Mas a pergunta é simples. Trocar depois do escândalo apaga a fraude? Obviamente não. E se tudo ficasse escondido, quem pagaria a conta? O povo de Brasília? O dinheiro dos servidores do Rio de Janeiro também foram comprometidos. O governo do Rio, sob a tutela de Cláudio Castro, do PL, colocou 2,6 bilhões no fundo de aposentadoria do Rio de Janeiro dentro do Master, mesmo com alerta graves de irregularidades expostos pelo Tribunal de Contas local, em mais 1 bilhão. E as ligações com crimes? As investigações dizem que o dono do Banco Master recebeu dinheiro de um fundo ligado ao PCC. O caso também respingou no governo de São Paulo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tirou o secretário Guilherme Derrite do PP do cargo e mandou de volta para a Câmara Federal. Derrite foi deputado federal que relatou o projeto antifacções, que já passou na Câmara e está no Senado. No relatório, ele tentou tirar a força policial da Polícia Federal, bem na hora de enfrentar o crime organizado. E qual a relação que isso tem com o Paraná? Toda. O governo do Paraná e com o Porto de Paranaguá. E eu vou falar isso agora aqui. No Paraná, decisões do governo estadual também esbarraram nesse escândalo. Um grupo chamado FTS ganhou 3 leilões no Porto de Paranaguá. Par 50, Par 32 e um colégio chamado Estados Unidos. A FTS comprou um terminal baratinho, por R$1 milhão de reais na época, e vendeu por 36 milhões para um grupo ligado ao PCC. Uma operação da polícia
investiga ligações entre sócios dessa empresa, de um grupo chamado BCO e do PCC. Aqui também, o Banco Master financiou a Liga, empresa que comprou a Copel Telecom. O dono da Liga é uma pessoa conhecida no mercado, o senhor Nelson Tanuri, amigo pessoal de Daniel Vorcaro, que é dono do Banco Master e foi preso pela Polícia Federal, com uma operação de fraudes financeiras, que inclusive já teve pedido de liminar negado pela Justiça. Esse empresário também aparece ligado a outro escândalo, a Ambipar, que é uma empresa de gestão ambiental de capital aberto, que subiu 800% na Bolsa e logo pediu recuperação judicial. Se puder me dar um minuto no fim. Fundos ligados ao Banco Master ajudaram a inflar artificialmente ações da Ambipar. E quem comprou, no final das contas, a Copel Telecom? O próprio Tanuri. E aqui não sou eu que estou dizendo. Está tudo na imprensa. Tanta gente envolvida nesse processo, relatado pela imprensa. E o que chama a atenção da gente nesses processos? Que a gente ainda já está se colocando mais a par. Além da Copel Telecom, dessa questão do porto, nós também estamos começando a estudar, dentro do processo de transformação da Copel Energia em corporação, relações como essas. Quais fundos, doutor Antenor, compraram a Copel? Quais as ligações desses fundos também com essas citações que eu fiz, que estão expostas pela imprensa? O Banco Master é um problema imenso para o Brasil, pela teia de relações que ele tem, política, e pelo rombo gigantesco que ele está dando em muita gente. O rombo do Banco Master, 42. O rombo da Faria Lima naquele processo, 52. Só nesses dois rombos está todo o investimento do Bolsa Família de um ano para 20 milhões de famílias brasileiras. E a gente acha não, que eu não acho isso, e muita gente discute aqui, que o problema está em projeto de política social para tirar as pessoas da linha da fome. O problema está nisso daqui, nessas relações que a gente tem colocado aqui. E que, claro, Ussem, você deu a parte a Vossa Excelência, tem que ser fiscalizado. Eu estou relatando o que a imprensa está colocando, e o nosso papel aqui, obviamente, é tentar ver a que ponto isso tudo é concreto e é verdadeiro. E caso seja isso, o que o governo vai fazer para mostrar para a população do que é a ilegalidade, se está comprovada, qual que é a posição que vai ser tomada pelo governo. Uma parte para Vossa Excelência. Um minutinho, deputado, obrigado pela sua gentileza. Em primeiro lugar, o Porto de Paranaguá foi eleito pela 6ª vez como o melhor porto do Brasil, escolhido pelo governo federal, que escolhe. Mas evidentemente que eu vou recolher a denúncia de Vossa Excelência, vou levar até lá, a governança é do Porto, conheço a capacidade de trabalho, a competência, mas o seu papel é isso mesmo, o senhor está no seu papel, eu vou recolher, me passe isso. E quanto à Telecom, eu não tenho o que fazer, porque é uma empresa privada, foi privatizada de fato, e o Tanuri não tem qualquer ligação com o nosso governo. Mas ainda assim, eu peço que Vossa Excelência me passe, claro, e vai ter as respostas adequadas. Nesse momento, é muito importante que a gente entenda esse caso complexo. Que caso essas conexões sejam de fato existentes, a gente tem que ver como a modelagem de licitação, como a modelagem de privatização, terceirização, ou melhor, transformação em corporação, ela é falha aqui no estado do Paraná. Se isso for realmente verdadeiro, significa que o compliance do governo não serve para nada. E a gente está falando de operações milionárias, ou melhor, bilionárias, que envolvem agentes do mercado financeiro, ou melhor, da grande especulação financeira. E agora nós vamos estudar esse caso da Copel. Se teve relações com os fundos que compraram a Copel com esses outros fundos.
Espero que esteja errado. Um minuto para Vossa Excelência concluir. Eu espero estar errado. Eu não estou aqui acusando. Eu estou colocando situações relatadas pela imprensa. E estou levantando agora a possibilidade de, dentro da mesma estruturação de venda da Copel, ter acontecido a mesma coisa. E se isso ocorreu, essa casa tem por obrigação tomar uma providência. Porque o povo paranaense está sendo vítima, como as pessoas que investiram no Banco Master estão. E a gente tem que passar isso tudo a limpo. É sério esse processo e espero que a compliance, que é uma propaganda que passa toda hora na televisão, transforme em realidade e entre de fato nessa jogada e conte para o povo paranaense o que está acontecendo. Novos capítulos a gente traz nas próximas semanas.